quão especial é, né? E você sabe que eu estava com saudades desses momentos que nós podemos estar juntos, como igreja, como família, e momentos assim de uma manifestação, de um falar, de um mover da parte do Senhor, né? E do começo ao fim, a todo o tempo, é muito gostoso, né? Daqui um pouquinho nós vamos ter uma feijoada aqui, né? Alguns irmãos vão almoçar aqui, outros vão levar para casa. Até mesmo, falando sobre isso, me lembrei, me deram um avisozinho que houve algumas situações ali e algumas pessoas desistiram de almoçar aqui. Então, ainda existe vaga se você deseja almoçar aqui, né? Não muitas vagas, mas existem vagas. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter um intervalo, aí você pode procurar lá o pessoal que vai estar encarregado e dar o seu nome. Mas como é gostoso nós estarmos assim, juntos, né? Como é... Agora, este tempo que nós estamos aqui é um tempo especial, separado, uma conferência, e como é gostoso a gente poder ser ministrado, falado, mas é um tempo que acaba, certo? Ele tem um período um prazo de validade, né? Ele vai um final de semana, uma sexta, um sábado e um domingo, e ele acaba. E nós estamos aí, então, envolvidos com as nossas realidades, e as nossas realidades, muitas vezes, elas não trazem este mesmo contexto que nós temos aqui. Esse aqui, puxa, gostoso, livre, uma paz, louvando, adorando, em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra, né? E as nossas realidades, muitas vezes, elas não trazem essa mesma. Agora, o que eu queria colocar, queridos, é que, de uma maneira geral, em nossa sociedade, nós, hoje, não somente hoje, né, mas já há um bom tempo, eu diria, há alguns séculos e séculos, nós encontramos pessoas desestruturadas. Pessoas, indivíduos desestruturados. Desestruturados, quando eu coloco isso, vamos entender no seu contexto geral, né? Desestruturados muitas vezes nos seus valores, propósitos, na sua vida emocional, pessoal, desestruturados nos seus negócios, e desestruturados nos seus objetivos, enfim, desestruturados. Em cima disso, nós encontramos famílias desestruturadas, porque família é a junção de indivíduos, não é? Então, famílias, hoje em dia, dos temas fortemente assim, combatidos, é essa questão de família, de casamento, de filhos, é algo como que não existisse mais. E tendo famílias desestruturadas, famílias compõem a sociedade. Nós temos uma sociedade desestruturada. Então, essa é a realidade a qual nós vivemos. Agora, esse ambiente aqui é tão gostoso. A gente ouvir e receber e ministrar e poder ser tomado por uma revelação, por um ensinamento. É muito gostoso. E desfrutar da comunhão com irmãos, rir junto, chorar, né? Conversar. É tão especial. Mas nós vamos de encontro a um aspecto todo desestruturado. Agora, eu estou colocando isso, queridos, porque nós observamos, e isso é observado não somente nós, né, mas isso é observado por todos, que essa parte de uma desestrutura, ela tem uma raiz causadora. Ela tem uma raiz. Qual seria a raiz causadora de uma
de uma desestrutura do indivíduo? Qual é uma raiz causadora de uma desestrutura de família? Nós estamos aqui falando de uma conferência de famílias. Famílias, nós podemos ter momentos de atrito, de embates, mas, sobretudo, nós vamos viver em paz, em harmonia. Mas acontecem desestruturas. Tem famílias desestruturadas, que os relacionamentos não há entendimento, marido e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãos, e a coisa ela se desfaz, ela desanda. Agora, qual é a raiz dessa desestrutura? A raiz dessa desestrutura, queridos, é a total falta de identidade das pessoas. Não identificação, identidade. Tá? E eu quero fazer uma distinção pequena aqui entre identidade e identificação. Identificação é o ato e efeito de ser compatível, combinar, né? Identificar-se. Por exemplo, eu me identifico com coisas, eu me identifico com pessoas, eu me identifico com sabores, eu me identifico com cores, cada um de nós, né? Todos nós nos identificamos com valores. Agora, só isso não traz identidade para nós, para mim, para você. O fato de nos identificarmos com algo. Você sabia que tem muitos crentes que se identificam com a palavra, se identificam com os moveres, se identificam com as bênçãos. Mas o identificar-se, não está relacionado à identidade. Agora, vamos ver a identidade. A identidade, ela está relacionada à natureza. Qual é a minha natureza? Se você, não precisa pegar agora, mas depois se você pegar o seu documento de identidade, todos nós temos aí, né, um documentozinho de identidade, você vai ver nesse documento que somente 2 informações, olha que é um documento, para ser usado em todo lugar, em documentos, em situações, para se conseguir, enfim, é este aqui, é o que diz da sua identidade. E 2 informações, sendo um documento tão importante como esse, somente 2 informações, elas são importantes para testificar a identidade. Você sabe qual? A primeira é filiação. A filiação fala do DNA. Né? Então, aqui na minha, no caso, é Manuel e Esmeralda Azevedo. Né? A minha filiação. São os meus pais. E tem mais uma informação. A naturalidade. Naturalidade é a origem da minha natureza. Eu sou natural de Londrina. Nasci em Londrina. Então está marcado aqui. Então, a identidade, olha só que coisa interessante. 2 informações. 2 informações. Tá bom. Agora vamos para Cristo Jesus, para o reino de Deus. Estou colocando isso, tá? Porque nós já vamos chegar na desestrutura. Nós estamos vendo a identidade. Mas em Cristo Jesus, olha que coisa tremenda, que nos faz saltar no lugar. A filiação, né? Eu vou ler só um texto, tem muitos textos, né? Mas tem um texto aqui de Gálatas 4:6, aonde diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus, o Pai, né, ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Uau!
A nossa filiação. Ou seja, Cristo Jesus enviou o Espírito de Deus sobre nós. E esse Espírito, Romanos diz, esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus e podemos clamar Abba, Pai. Abba, Pai. Sabe, queridos, eu morei na casa dos meus pais durante 25 anos. Depois teve uma moça que roubou-me dos braços do meu pai. Meus pais. Minha santa mãezinha ficou... Estou brincando. Mas eu estava conversando com ela esses dias. Nós estamos fazendo 32 anos de casados. Eu estou mais tempo com ela do que eu fiquei com os meus pais. E isso mudou a minha filiação? Não. Meu pai continua sendo Manuel, minha mãe Esmeralda. Se você tirar sangue aqui dos meus braços, você vai ver todas as características genéticas deles em mim. Não mudou. Não mudou. Olha que eu andei por terras, muitas terras. Morava em Londrina, gostava de acampar no meio do mato. Então, fiz várias aventuras e depois nós mudamos aqui para Florianópolis, né? E já temos aí também feito várias viagens, mas a minha identidade continua sendo a filiação Manuel. Agora, você consegue entender o que esse texto de Gálatas está falando acerca da nossa filiação? Porque nós somos filhos, Deus, o Pai, Ele enviou, e Ele enviou ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa vida, o Espírito de seu Filho. E o filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, a sua filiação, você tem alguma dificuldade de entender a sua filiação? Então, vamos parar um instantinho. Em cima disso, dessa clara filiação, se eu, que creio em Cristo Jesus, que eu confesso, então a minha nova filiação é o meu Pai dos céus, e Ele enviou o seu Espírito, então eu não sou mais desse mundo. Estou certo? Eu não sou mais desse mundo. Agora, não quero que você vá dar parafuso na cabeça, mas você pode se considerar um extraterrestre. Que eu não sou mais desse mundo. Né? Não é verdade? Ok, então vimos, de Jesus é o DNA, filiação. E o local? A origem, a naturalidade. A naturalidade, Efésios diz, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você pensou que estava sentado numa cadeira, né? Está sentado nos lugares celestiais. Temos uma naturalidade, uma origem da nossa natureza. Gente, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Você sabe que cada um de nós precisamos estudar a palavra de Deus com relação a exatamente a natureza deste lugar. Por quê? Porque é a nossa origem. É a nossa origem. Uma coisa muito interessante foi que, quando nós viemos para Florianópolis, uma coisa que eu fiz foi, por um tempo, estudar muito sobre Florianópolis. Estudar
toda a extensão da cidade, a estrutura da cidade, a infraestrutura da cidade, o PIB da cidade, qual que era o centro da movimentação da cidade, o nível de faculdades, o número de faculdades, ruas. E uma das coisas que eu estudei foi também o evangelho na cidade, como era. E a influência também de outros ritos, seitas e tudo mais. Eu estudei a cidade. Teve uma época que a Velma não me aguentava, porque eu sabia todos os detalhes. Quase que eu sabia o nome de todas as ruas da cidade. Faltou pouco. Agora, com tudo isso, depois, quando eu cheguei aqui, eu tenho um caderno até hoje. Tem um caderno onde eu estudava isso, um caderno grossão lá, cheio dessas coisas. E eu fui anotando toda a história da cidade. E quando nós chegamos aqui e começamos a viver aqui, conviver aqui, rapaz, a gente chegava num lugar, qualquer lugar que fosse, uma padaria, um comércio, e eu chegava, às vezes, um comércio, uma padaria, tinha 2, 3 pessoas ali, a pessoa atendendo. Eu chegava, eu falava, eu quero 5 pães. E a pessoa respondeu para mim, só espera um pouquinho que eu estou atendendo aquela lá. Eu falei, tá bom, eu espero. Aí, quando chegava na minha vez, eu falei, moço, você pode ver para mim, por favor, 5 pães? E aí ele me respondia assim, é que eu não sei falar manasês, né? Mas ele falava assim, o senhor não é daqui. O senhor não é daqui, né? Eu falei, eu não sou daqui. Eu sou de fora. Tal. Falei, mas como que você reparou? Aí ele falava, por favor. São características da natureza. Olha, gente, nós fomos reconhecidos em muito, andando nas ruas, pela nossa forma, pela característica da nossa natureza. Nós precisamos estudar muito da palavra de Deus, exatamente os lugares celestiais, do trono do Pai, a natureza do Pai, porque essa é a nossa realidade. Nós não somos mais desse mundo. Não somos mais. Nós não somos mais. E eu não sou mais de Londrina. É a a origem da minha natureza. Mas eu não sou mais de lá. Eu sou florianopolitano. Florianopolitano. Estou tentando falar um manezês. Eu vou aprender. Agora, querido, deixa eu entrar em algo mais. Sabe, amado, esse DNA e essa naturalidade, o local da origem da nossa natureza em Cristo Jesus, você sabe o que é isso? Isso é favor de Deus, para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Isso é graça. Ele fez um caminho que a gente não poderia ter feito. E quando ele fez esse caminho, ele simplesmente, ele concedeu, ele olhou, ele nos escolheu e concedeu esse favor a nós. Ok. Agora, você já viu que em famílias, os filhos, sejam homem ou mulher, eles seguem o que o pai é profissionalmente. Você já viu isso? Tem muitas famílias em que o pai é advogado, o filho, a filha, seguem também a questão da advocacia, ou é médico, ou é engenheiro, enfim, ou seguem o pai. Por quê? Pela questão de referência. Em muitas famílias você vê o filho, e através da aparência física e da questão comportamental, e da questão cultural, né? Você consegue identificar, puxa, filho, olha, é filho. E por quê? Porque tem referência, tem pai. Agora, uma coisa muito interessante, queridos, é que nós
começamos a entender que na palavra de Deus, Deus também, ele enfatiza isso. Eu não sei se você já observou, mas depois você pode observar. Quando a palavra de Deus vai trazer, vai falar de um homem de Deus, ele faz a referência. Abraão, filho de Terá, da cidade de tal, nasceu em tal. Depois você pode pegar Gênesis capítulo 1, fala de Abraão, né, filho de Terá, e eram de Ur dos caldeus. Depois Moisés, ele era filho de um homem e de uma mulher da tribo de Levi. A Eucana, Samuel, primeiro Samuel fala, ele era da tribo de Efraim, efraimita, né? E pai de Jeroão. E você observa. E tem uma coisa interessante que eu estava observando enquanto eu estava estudando, que tem um nome na Bíblia, no Novo Testamento, que chama-se Bar Jesus. O pessoal já tomou isso daí, né, levando a sério, está querendo montar boteco, né? Mas não é isso aí. Essa terminologia bar quer dizer filho de. Tá? E você sabe quem que era Bar Jesus? Simão, o mágico. Ele era Bar Jesus. Eu comecei a olhar esse texto e falei, mas que sem vergonha. Está querendo atestar uma outra filiação. E ele corre atrás dos apóstolos, pedindo para que deem a ele também os mesmos poderes. Amado, essa questão de filiação, não adianta simplesmente você acrescentar um nome, mas isso diz de uma natureza, O pastor Harold ontem ministrou tremendamente sobre orfandade. E orfandade é algo que tem cercado a nossa sociedade. Indivíduos que são órfãos. Famílias, relacionamentos órfãos. Uma sociedade órfã. Sabe que eu estava vendo um artigo, li rapidamente da revista Exame, se eu não me engano, falando da orfandade de pais vivos. Eu achei interessante uma revista trazer essa matéria. E relatava sobre exatamente o isolamento dos relacionamentos do indivíduo. Esse materialzinho aqui tem contribuído muito no dissipar esta mensagem, essa cultura de isolamento. E é por isso que na casa, na igreja, né, na congregação, a gente às vezes precisa tirar o pó. Então, você não estranhe no minuto do abraço, que a gente faz todo domingo, a gente pede para você abraçar, é para tirar o pó do esquecimento que nós somos família, que tem relacionamento, que nós podemos olhar um no outro, rir. A gente tem que tirar o pó disso. E uma coisa interessante, Lamentações capítulo 5, depois você pode ler. O povo de Deus estava clamando ao Senhor por misericórdia. Eu não posso. O povo estava clamando por misericórdia. Israel estava pedindo a Deus a misericórdia. E no versículo 5, o povo diz assim: somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Falta de pai. Eu assim, não fui ver muito mais a fundo isso. Há um tempo atrás, até eu estudei bastante sobre isso. Mas a figura do pai, ele traz a identidade ao seu filho, seja um menino ou seja uma menina.
Um e o outro precisam da figura do pai. O pai, ele traz a identidade sexual, e ele traz a identidade emocional, a afirmação. O pai. Agora, no Oriente Médio Antigo, o órfão representava as pessoas indefesas. Indefesas. E você já deve ter visto vários textos da palavra de Deus. O Novo Testamento, a Nova Aliança, muda um pouquinho de figura. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, João capítulo 14, verso 18, Jesus, ele diz assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. E ele estava falando acerca do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 15, a palavra de Deus é muito clara a cada um de nós. Não, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Temos filiação. Nós, sabe, queridos, este tempo que o Senhor está nos trazendo, tão precioso, o Senhor quer acabar das nossas vidas com a orfandade, porque a orfandade, ela tem sido uma raiz de desestruturar nós como ser, porque na orfandade nós perdemos propósito, nós perdemos sentido, nós perdemos referencial. E nós começamos a procurar, a permear, a tanger um caminho por nós mesmos. Na orfandade. Agora, querido, o que eu quero enfatizar a todos nós, seja você jovem, seja você casado, seja você família, é que independente do nosso estado, todos nós, precisamos ter, claro, o entendimento da nossa filiação. Amém. E não somente isso, queridos. Nós precisamos viver a nossa filiação. Eu acho interessante, toda vez que eu encontro a minha sogra. Pensa que pastor não tem sogra? Tem também. Toda vez que eu encontro a minha sogra e que eu vou sorrir para cumprimentá-la, ela fala assim: mas você lembra o seu pai? Mas você está com o jeito do seu pai. Sabe, amado, meu querido, eu não gosto de ficar falando o que você tem que fazer, mas eu gosto de trazer o peso da prática. Já pensou já pensou não, né? Isso está acontecendo. Você já aconteceu isso com você, tenho certeza, de se abraçar uma pessoa. Essa pessoa fala: poxa, mas tem uma coisa diferente aí. Olha aqui, muito gostoso, que fica aqui um pouco mais. É bom conversar com você, é bom ouvir você. É porque você lembra o seu pai. É porque você lembra o seu pai. Amém. Sabe, amados, acabar com a orfandade, acabar com o quadro de pessoas indefesas e sem identidade. Foi por isso que Jesus, a grande comissão, ele diz: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho. Em outras palavras, ela fala assim: vamos acabar com a orfandade. Existe filiação. E a nossa filiação, não preciso entrar nisso, mas nós somos do Senhor. E isso que nós temos trabalhado com
com a casa hoje, nos dias de hoje, é nós podermos viver quem nós somos. É nós podermos ter a revelação de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos. Filhos. Agora, como filhos, a nossa questão individual, a nossa questão família, a nossa questão esposa, e filhos e sociedade, ela é como que uma onda que vai entrando por todos os espaços. Eu tenho a minha filiação clara, eu vivo a minha filiação. Isso vai obviamente, interferir na escolha daquela que vai ser a minha esposa, o meu esposo, e ambos vamos viver, sim, debaixo de uma filiação. E como família, os nossos filhos vão ser criados debaixo de uma filiação. E os nossos filhos, então, e nós, como família, vamos estar nos relacionando com outras famílias, trabalhando em escola, enfim, e isso vai estar sendo passado, e vidas, e filhos, e pessoas vão estar sendo tocadas pela filiação. Pela filiação. Então, amado, a conquista hoje, para acabar com a desestrutura, nós precisamos entender, nós estamos numa batalha espiritual, mas a conquista hoje não vai ser uma conquista reservada, limitada, apensamente a lugares geográficos. Não. Mas é uma conquista que vai além de lugares geográficos. E nós podemos entrar em ambientes que, quem sabe, por muito tempo nós julgamos ambientes contaminados, ambientes perversos, ambientes do mal. Mas espera um pouquinho. Quando eu sou filho natural do Manuel e da Esmeralda, eu fiz arte, gente. Eu vou contar uma arte que eu fiz, só para vocês saberem, e depois não chegar essa notícia, né, por outros. Mas, na minha adolescência, aí, 15, 16 anos, existiam armas, revólveres de espoleta. Hoje, não sei se existe mais isso, né, toda a legislação mudou. Meu irmão mais velho já sabia dirigir um carro. E o que nós fazemos? Juntávamos os amigos, primos, tal. Era um Fusquinha. Olha que, né? Na época, era o carro. A gente saía de noite na cidade de Londrina, vinha com Fusquinha a toda velocidade, apagava as luzes, dava uma derrapada em frente a um ponto de ônibus, punha a arma para fora e pá, pá. Mas era a gente pulando. Eis aqui um que fez, deu muitos tiros assim. Eu só dou graças a Deus, Senhor, o Senhor foi violentamente misericordioso, porque se tivesse um ali, com uma arma que não fosse de espoleta, acho que ele estava ralado. Mas sabe, queridos, que coisa má, um cristão, crente, coisa feia. Eu não deixei de ser filho do Manuel e da Esmeralda. Apesar de fazer uma coisa não muito decente. Teve outras coisas que a gente fez não decentemente, depois eu fui acertado. Não com esse pessoal, né, que a gente deu tiro aí, porque eu nem lembro quem era. Mas a gente teve que acertar com algumas pessoas. Sabe, amados,
o fato da gente fazer aquilo não foi uma atitude muito boa, mas o fazer aquilo não acabou com a minha filiação. Então, eu entrar em um ambiente, ou eu ir a um lugar, ou eu estar com pessoas, não é o caso. O caso é saber de quem eu sou filho. De quem eu sou filho. Então, a conquista hoje, ela mudou um pouquinho de aspecto. Você consegue entender? E a palavra de Deus, eu já quero, né, meu tempo está chegando ao fim, eu quero encerrar, mas a palavra de Deus, e é esse o principal ponto que eu quero fechar com você, acerca da nossa identidade, da nossa filiação, é que a palavra de Deus, ela traz tudo, em tudo a palavra de Deus, em tudo Cristo Jesus no seu viver, em tudo. Pega depois o Novo Testamento, quem sabe antes da feijoada hoje. Lê o Novo Testamento inteiro e você vai ver. Em tudo Jesus, sempre, ele apontava para o Pai. Sempre ele apontava para o Pai. Depois que Cristo Jesus morreu e ressurgiu, pega as cartas paulinas, Atos, você vai ver tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para Jesus. Amado, na nossa filiação, de quem somos filhos, a nossa identidade, em nossa identidade, tudo tem que apontar para Jesus. Tudo, tudo. No nosso viver, você faz brincadeira com as pessoas? Então essas brincadeiras, não é que você vai ficar fazendo brincadeira falando de Jesus, né? Pode fazer também, não tem problema, mas até nas brincadeiras o seu comportamento vai apontar para Jesus. No seu andar, apontar para Jesus, no seu trabalhar, no seu falar, em tudo apontar para Jesus. Agora, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Meu pai, lá em Londrina, ele foi uma pessoa que atingiu um destaque. Ele era envolvido com a área de educação, ele era um geneticista, e ele foi um dos fundadores da Universidade Estadual de Londrina, e ele acabou entrando na questão de educação. Então, ele foi várias vezes secretário de educação do município, né? E algumas vezes ele foi vice-prefeito, e outras vezes ele foi chefe de gabinete. Ele teve uma história de vida na cidade muito forte. Mas o grande reconhecimento dele era como professor. Ele era conhecido como professor Barros. O nome dele era Manuel Barros de Azevedo. Então, ele era conhecido como professor Barros. Então, ele foi muito, mas muito conhecido mesmo, né? E tanto na questão como professor, geneticista e universitário, enfim. Então, olha só que coisa interessante. Eu saía na rua, eu acho que você nunca fez isso, né? Mas eu saía na rua, ia em algum lugar e ou ia comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, e dava um BO, dava uma situação lá meio complicada. Então, o que eu sacava na mesma hora? Eu sou filho do professor Barros. Acabava. Sem vergonha, seu pastor, né? Na escola, teve algumas escolas que eu estudei, que meu pai tinha sido já diretor, professor e tudo mais, né? Então eu estudava ali.
E então eu ficava quieto, mas daqui a pouco todo mundo, não, filho do professor Barros, filho do professor Barros. Eu me fazia valer do filho do professor Barros. E por muito tempo na minha vida, eu fiquei vivendo dessa forma, para encobrir ou para escapar de muita coisa. E sabe uma coisa interessante? A nossa filiação, nós, em tudo, apontamos para Ele. Em tudo, nós apontamos para Ele. Então, no nosso viver, entramos numa ABO, eu sou filho do Senhor. Uma situação difícil se armou contra nós, eu sou filho dele. Eu tenho algo a ultrapassar, a ir mais longe, eu sou filho dele. Eu tenho um mal me assolando por muito tempo, eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Dá para entender, queridos? O nosso viver em tudo tem que apontar para o Rei. Eu quero fechar este tempo, queridos, dizendo acerca da nossa vida pessoal, vida familiar e vida como sociedade. Querido, você consegue, você crê, você vê, você tem tido o entendimento de que a raiz de toda a mudança no meu viver, na minha casa, na minha família, no meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, não é entrar em competição, nós vimos ontem, não é entrar em atrito e confronto, não. Mas eu saber qual é a minha filiação e nela eu estar vivendo posicionado. Posicionado. Sabe, queridos, até mesmo em dias como nós vivemos hoje, em dias de uma tamanha instabilidade que o cristianismo tem vivido na nação brasileira, porque Deus tem soprado de uma revelação tremenda sobre a igreja, mas tem acontecido momentos de confrontos, de posicionamentos contrários, diferentes, trazendo instabilidade. Sabe, amados, qual que é o ponto aí? Sabermos a nossa filiação, posicionados, vivermos como filhos. Vivermos como filhos. Uma coisa tremenda é que, eu não sei se eu vou achar, eu estava vendo tantos textos, mas a palavra do Senhor deixa claramente, o Senhor, Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou órfãos, Ele está conosco, o Espírito de Deus está conosco. Então, amado, por onde você for, por onde você andar, nós não precisamos brigar mais. O Espírito está conosco. Nós temos uma nova identidade. Sabe, nós não precisamos mais nos desesperar. Não precisamos nos desesperar. O Senhor está conosco. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Eu não entendo todas as coisas, mas uma coisa eu sei: eu sou curado. Eu sou curado. Não entendo todas. Gente, se você soubesse como tem caraminhola na minha cabeça que de repente resolve vir, eu não entendo. Mas eu sei, eu entendo o que a palavra de Deus diz, e Cristo Jesus diz que Ele levou todas as minhas enfermidades. Sabe que eu estou conversando bastante com Deus esses últimos dias, sabe sobre o quê? Eu vou rasgar o coração. Eu estou envelhecendo. E sabe quando a gente vai ficando velho,
a gente já tem uma cultura de que, e um conhecimento técnico, científico, de que tudo vai parando. Tudo vai parando, certo? As coisas vão ficar mais difíceis, movimentos e tudo mais, né? Então eu comecei a conversar, pai, mas se todas as coisas foram levadas por Cristo Jesus, a velhice também foi. Opa! Então, Senhor, aleluia! Aleluia! Amém, querido. Amém, querido. Para as nossas casas, para as nossas vidas. O Senhor quer que nós estejamos claro no nosso ser, de quem nós somos filhos. E posicionados nisso, vivendo segundo a realidade do lugar da onde nós viemos, das regiões celestiais. Das regiões celestiais. Que a graça do Senhor seja contigo. Que a unção do Espírito Santo possa estar trazendo a todos nós a revelação que o Senhor quer trazer para essa hora sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.